Está na ponta da linha a secretária estadual da Cultura e Economia Criativa, a Marília Marton, e a secretária abriu espaço na agenda para nós, só que o tempo dela é muito curto. Então a gente vai ter que acelerar a coisa aqui. Secretária, obrigado pela participação na Band News. Bom dia para a senhora. Bom dia, Ivan. Bom dia, Carla. Bom dia, Megali. Bom dia a todos os ouvintes e ouvintes que estão nos ouvindo. Vamos lá. Estou aqui à disposição. Vamos lá, já vou começar fazendo uma provocação. A senhora é secretária de um governo que se elegeu com apoio, apadrinhamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não era exatamente um grande apoiador da cultura nacional. Pelo contrário, sempre que podia, fazia questão de enfim, apresentar artistas como vagabundos, mamadores de recursos, etc, etc. O que a gestão da senhora terá na comparação com o governo Jair Bolsonaro, como é que vai ser a gestão da cultura aqui em São Paulo? O que terá de parecido e diferente daquilo que a gente viveu nacionalmente nos últimos 4 anos? Megali, eu estou um pouco mais, ou um pouco menos, de 20 dias aqui na cadeira como secretária. Apesar de já ter passado alguns anos atrás pela Secretaria de Cultura por 5 anos, esses dias a gente está tomando pé, então, de todos os programas aqui da Secretaria, com o direcionamento muito claro do governador de que a cultura precisa ocupar todos os espaços no estado inteiro, olhar, inclusive, toda a cadeia criativa e produtiva, da cultura, que isso é extremamente importante. Então, nesse momento, a gente está olhando daqui para frente. Quero dizer para você que a gente tem aí uma orientação muito forte do governador de que a gente invista bastante, porque ele acredita firmemente de que a cultura é realmente transformadora da sociedade. Bom, olhando daqui para frente, mas imagino que a gente tenha também que acompanhar projetos que foram feitos e que foram muito bem sucedidos da última gestão, como a promoção do Museu do Ipiranga, né? A gente teve uma explosão de interesse pelo museu, inclusive sendo estendida essa gratuidade para as pessoas que querem conhecer, querem visitar. Com relação a museus, já há algum tipo de plano pronto? E sobre o Museu do Ipiranga, há um novo planejamento para a visitação, para ampliar essa visitação e para ampliar a promoção também? O Museu do Ipiranga, ele é um museu que é administrado pelo Museu Paulista, que não está vinculado à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, tá? Ele está vinculado à USP, e é óbvio, a gente acompanha, e sempre que precisa fazemos grandes parcerias, que foi o que aconteceu aí no último governo com relação à reforma, que teve aí toda uma força, tanto da Secretaria quanto da própria USP, para que ele acontecesse. Foi uma reforma muito longa. A gente tem, enfim, a inauguração da Pinacoteca Contemporânea, para março. Então, os museus, a gente tem um grande sistema, inclusive é um dos maiores sistemas que a gente tem da América Latina, que é o CISEM, que reúne e dá apoio a todo o sistema de museus do estado de São Paulo, não só os nossos museus, mas os museus privados e municipais. Temos, esse final de semana, a abertura de uma exposição no Museu de Arte Sacra. A nossa agenda, é importante que as pessoas entendam que a cultura no estado de São Paulo ela é extremamente consolidada. A gente tem visitações em todos os nossos equipamentos, que são mais de 60 equipamentos. A população consome a cultura, a gente tem uma preocupação, inclusive, que isso cresça todo o tempo, porque a cultura ela precisa, não só do artista, mas do público, essa conexão é que faz a explosão da cultura. Então, essa é sempre a nossa preocupação. Queria saber das prioridades, então, da senhora como secretária de Cultura e de Economia Criativa. Como é que a gente vai notar a mudança de comando do governo estadual? Então, Megali, você sabe que tem uma coisa muito importante que está acontecendo, A gente começa a olhar para a cultura não mais como uma forma simplesmente de entretenimento, A cultura é muito mais do que isso. A cultura tem uma cadeia produtiva incrível, ela hoje já ocupa um destaque no PIB nacional, As pessoas não sabem disso, mas isso é extremamente importante. Nós precisamos olhar, inclusive, para a indústria dessa economia criativa, A indústria do cinema, a indústria do audiovisual, a indústria da música. A gente está falando numa rádio, Então,
que é mais do que uma indústria da música, do que a representação numa rádio. A gente tem a indústria dos games, enfim, dessa cultura pop que está aparecendo. Então, a gente tem aqui uma prioridade de formar, acho que essa, inclusive, é o grande mote do governo, tá, né? Tanto que todos os nossos museus têm programas voltados para iniciações de formações, de profissionais ou recreativos. A gente tem as escolas de músicas em todos os graus, né, da iniciação até a grande formação, que é o caso da nossa universidade, da USESP, que está crescendo, vem crescendo ao longo do tempo. Então, a gente precisa olhar para essa cadeia produtiva com foco também no emprego, porque há uma coisa que aconteceu, enfim, o resultado de pandemia, que a gente teve aí um mercado que se retraiu, e agora, com a volta das produções, a gente precisa voltar atrás de profissionais que são aqueles profissionais que estão no backstage, né, que estão por trás do palco. Porque a cultura não tem só o artista, mas ela tem o cenógrafo, figurinista, roteirista, iluminador. Então, agora a gente tem que olhar para esse mercado e ir atrás, porque tem ainda uma gama enorme para a gente trazer aí de ocupação de espaço e de emprego. Bom, chegou uma pergunta aqui relacionada a programas de incentivo à cultura. A gente sabe que muitas dessas contratações se dão por meio de leis de incentivo à cultura. Ontem a gente teve a fala da nova ministra da Cultura, né, Margarete Menezes, anunciando a liberação de quase R$1 bilhão de recursos bloqueados da Lei Rouanet. No estado de São Paulo a gente tem o PROAC, né, que seria uma espécie de Lei Rouanet estadual com isenção de impostos para empresas que apoiam a cultura. Já há um planejamento, um balanço nesse sentido, secretária do PROAC, para essa gestão, né, como um todo? Na verdade, Carla, a gente tem aqui em São Paulo 2 tipos de PROAC, né? A gente tem o PROAC ICMS, que é esse, né, de isenção fiscal, que os artistas apresentam aqui o projeto e buscam incentivo nas empresas, e a gente tem o PROAC Editais. O PROAC Editais é aquele que a secretaria lança o edital, os projetos vêm para a secretaria, a gente faz uma análise e ele dá em prêmio, né? Então, o artista recebe o valor em dinheiro para executar o seu projeto através de recursos diretos. Nós já começamos um diálogo enorme com o setor. Essa semana eu tive com praticamente todos os setores para discutir as orientações com relação ao PROAC Editais, principalmente, e já abrindo, então, a nossa rodada de conversas com relação aos PROACs incentivados, porque agora a gente precisa olhar para essa direção. Lembrando que a gente ainda tem outros 2 projetos que vêm do governo federal, que é o projeto da Aldir Blanc e o Paulo Gustavo, que também terão grandes rodadas aí de conversa com o setor. Este momento, inclusive, é um momento muito importante de diálogo, né? A gente precisa estabelecer esse diálogo, a gente quer criar, inclusive, formas de permanência, né? de ambientes de diálogo, e importante, com todo mundo. Não dá para dizer, é um, é outro, né? Eu até reuni ontem à noite aqui com o pessoal para a gente tentar desenhar uma resolução interna mesmo da secretaria, em que a gente criasse câmaras setoriais de discussão permanente com os setores. Eu acho que isso é muito importante. Sem o setor, sem a secretaria conectado, a gente não consegue fazer a política de cultura andar para frente. Secretária, a gente viu recentemente, falamos muito aqui na programação sobre tudo aquilo que a gente viu em Brasília no dia 8 de janeiro, e um dos pontos que mais, enfim, discutimos aqui foi a questão das obras de arte, né, e que foram degradadas, enfim, vandalizadas, roubadas. Sei que aqui acho que é uma questão mais pertinente à prefeitura, mas a Folha de São Paulo fez uma matéria mostrando que obras de Brecheret, de Cavalcante, enfim, outras aqui na cidade de São Paulo estão ali também sem pastilha, estão sujas, estão... a senhora tem algum projeto nesse sentido também, aí olhando para o estado como um todo, um estado cheio de história, de preservação dessas obras? Porque eu acho que é um assunto que está em voga agora. Eu não sei se isso envolve efetivamente a pasta da senhora ou, enfim, diálogo com outras pastas e municípios, mas como também é um assunto que está em evidência, né, e eu acho que é importante falar um pouquinho disso também, né, porque é a nossa história também que está sendo degradada, não da forma como foi lá no dia 8 de janeiro, mas que de alguma forma a gente vai se perdendo, né? A senhora tem algum tipo de olhar para isso?
Olha, poucas pessoas sabem, né? Mas a secretaria ela tem um trabalho todo voltado para essa questão da preservação. A própria Pinacoteca do Estado de São Paulo tem um dos melhores ateliês de restauros que a gente tem aqui no Estado. Anualmente, a gente recebe obras de outras entidades, inclusive o Tribunal de Justiça manda obra de restauro, a gente faz, né, toda a questão de preservação e restauro das nossas obras, ou encomendadas, nesse caso, em parceria. Inclusive, eu tive em conversa com a ministra, né, logo no começo do ano, um pouco depois do que aconteceu no dia 8, disse que nós estaríamos à disposição, como estamos à disposição de todos, né, da prefeitura, inclusive, para que a gente coloque os nossos profissionais para fazer avaliação. Obviamente, a gente tem aqui um roteiro de preservação das nossas obras, mas a gente coloca numa fila e vai fazendo. Por sinal, este é um ambiente que a gente sente muita falta de profissionais, né? Então, a própria Pinacoteca sempre procura, olha, a gente faz treinamentos, em parceria, inclusive, com o Arquivo do Estado. Então, são coisas que a gente faz permanentemente, não agora, não exclusivamente ou por conta deste momento, mas é um trabalho que a Secretaria faz, sempre fez, inclusive com relação ao patrimônio material, né? Nossos prédios, tudo isso faz parte aí do projeto da própria Secretaria. Isso é muito legal, porque às vezes você está em obras de arte e você nem sabe, né? O prédio onde eu moro, ele é da construtora Urban, que fazia os edifícios líricos, e aí o nome dele é Armida, em homenagem a uma ópera. Então assim, às vezes você tá pisando na história e nem sabe, né? Eu cresci num condomínio que tinha 2 prédios chamados Debré e Degas, que a gente chamava de Degas. Degas, É o Degas. Conversamos com Marília Marton, secretária estadual da Cultura e Economia Criativa, nessa nossa série de entrevistas com secretários estaduais, ajudando a apresentar ao nosso ouvinte as pessoas que comandarão o Estado nos próximos 4 anos. Secretário, um ótimo trabalho para a senhora, muita cultura e muita sabedoria e paciência para a senhora. Obrigada para vocês. Estou à disposição, quando quiserem aqui, por favor, fiquem sempre à vontade. Será um prazer falar com vocês. E a gente está aqui. E procurem, por favor, a mensagem para a população nós temos um serviço que precisa ser consumido, consumam. Boa. Um abraço.